Graça e paz, irmãos. Amém. Só coisa boa da parte de Deus para a sua vida. Amém. A alegria é nossa de poder estar aqui, conhecendo mais de perto a mais nova igreja presbiteriana de Caruaru, né? Que coisa boa poder estar aqui e ver de perto o que a gente já vê de longe, né? Porque vocês são bons de mídias, né? Vocês comunicam bem, né? E poder estar hoje aqui, de fato, foi uma agenda de Deus, porque eu cheguei meia-noite na sexta-feira passada, em Campina Grande, para seguir viagem, para visitar os projetos que nós estamos em andamento na Paraíba, no Rio Grande do Norte, no Ceará. E aí, quando eu cheguei para vir para o aeroporto, recebi a mensagem que a minha passagem tinha mudado para sexta-feira. Aí eu já tinha marcado com o pastor Ivan, e parece que ele tinha orado para que o voo mudasse, né? Porque era para ir lá em Queimadas também. Eu tive ontem em Queimadas e pude alegrar o coração da minha mãe, que tem 85 anos, mora aqui em Caruaru. Aproveitei, estiquei. Aí, como eu ia passar o dia aqui, aí falei: olha, vou passar aí para a gente almoçar, tomar um café. Aí ele já colocou: não tem culto, só faz o culto hoje. Aí eu vou ter que sair amanhã mais cedinho do que eu estava programado, né? Mas Deus é maravilhoso. Foram 2.500 quilômetros percorridos nesses estados, visitando, vendo que Deus está fazendo coisas maravilhosas. Então recebo o abraço da Igreja de Pinheiros, da nossa junta missionária, do nosso pastor maluco, beleza, pastor Arival, né? Esse é um maluco de Deus, e a gente tem visto o quanto Deus tem usado esse homem frente, como também o nosso conselho, e toda a igreja que ama missões. E a gente prova que ama missões não só com palavras. Nós temos que amar missões com a nossa própria vida, e temos que amar missões com os nossos recursos. Então eu posso dizer que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros é uma igreja missionária, e é o que eu desejo para vocês. Que a cada dia vocês cresçam e se fortaleçam com o propósito de ser uma igreja relevante para Caruaru, para Pernambuco, para o Brasil e para o mundo. Agora é hora de abrir a Bíblia, né? Abra aí, vamos abrir o texto, Mateus 13. É um texto muito conhecido, a parábola do semeador. Você já deve ter visto várias sermões, pregação, citação. Falar nisso, vocês têm um excelente pregador aqui, né? Teólogo, escritor, pregador. Esse menino vai longe. Mas eu disse para ele hoje: não tão longe, não vai sair de Caruaru. Tem que ficar aqui. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que Jesus, como de costume fazia, cercado por muita gente, subiu num barco para ensinar. E aqui ele traz uma lição preciosa. Eu quero meditar com vocês com o tema: o resultado da colheita depende da eficácia da semeadura. Vivemos num tempo onde nós queremos colher, mas esquecemos que para colher precisamos semear. E Jesus aqui, para a multidão que queria ouvir a palavra, entre tantas outras parábolas, ele trouxe essa. E é uma palavra para crente, viu? Não, pastor, essa palavra do semeador não, é para a igreja. Ele está falando aqui, é para a igreja. Então acompanhe aí, leitura silenciosa, com seus olhos postos na importância desse texto. Ele está em Marcos 4, também em Lucas 8. Mas esse diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e de toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. E outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou,
e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E outra, enfim, caiu em boa terra, e deu seu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Vamos ler todos o verso 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, a tua palavra lida já nos alimenta. Agora que há uma proposta no temor do Senhor de compartilhar as verdades do texto sagrado, que possamos ser alimentados, direcionados pela iluminação do teu Santo Espírito, edificando quem fala e quem ouve, para o engrandecimento de nós como pessoa, mas também como igreja de Cristo. Abençoe-nos nessa hora, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, precisamos olhar mais para a semeadura do que para a colheita. Vivemos reclamando há muitos anos. Falamos da sociedade moderna, falamos da sociedade pós-moderna. Falamos que os bons costumes estão sendo deixados de lado. Falamos que a pedagogia está mudando, que absurdo. Criticamos e reclamamos de que pais e filhos não se entendem mais, que as escolas estão roubando nossos filhos, que as ideologias estão tomando conta, que a família está sendo atacada e destruída, não mais de forma velada, mas explicitamente os ataques são feitos. Reclamamos, queridos, a igreja virou um muro de lamentações. Nós devemos olhar para trás, para os nossos irmãos em Cristo, que pagaram com sangue, porque em vez de reclamarem, eles semearam. Em vez de ficarem apontando o erro dos outros, eles apontavam Jesus para os outros. Temos que deixar de reclamar e passar a semear, porque estamos colhendo o que nós não plantamos. Então nós temos que ter o olhar na semeadura. A colheita, ela vai chegar, mas o olhar na semeadura. E para um resultado abundante na colheita, precisa haver eficácia na semeadura. Jesus aqui sobe no barco, como também registrado lá em Lucas 5, na pesca maravilhosa. Jesus tinha essa prática. Se o povo estava na areia, se estava perto da praia ou do lago, ele subia num barco, fazia do barco um púlpito, e assim o som chegaria mais longe e começava a ensinar. E o povo estava ali para ouvir a palavra, em pé na praia. E ele começa dizendo de forma muito clara, usando um personagem comum e cotidiano para a vida de todas aquelas pessoas. Jesus falava de pescador, semeador, agricultor. Jesus falava sobre o tempo, sobre tesouro. Jesus falava sobre família. Jesus trazia as situações do cotidiano para aplicá-la para alguém viver segundo os princípios da palavra de Deus. Hoje nós escutamos mensagens que você precisa pesquisar para entender o que o pregador quer dizer. Pregamos mais Calvino do que Jesus. Pregamos mais confessionalidade do que contra o pecado e apresentando Jesus como o resultado, o único que resolve o problema do pecado em nossa vida. Isso não é uma crítica aos púlpitos acadêmicos e com conteúdo. Mas, irmãos, as igrejas estão sem praticar lá fora, porque estão sem se alimentar dentro. Quanto mais nós conhecemos de Cristo, mais nós queremos fazer o conhecido. Calvino aprendeu de Jesus, e quantas multidões e gerações ele não influenciou. O que adianta ser calvinista e não levar ninguém a Cristo?
Primeiro, esse calvinista nunca foi calvinista de verdade. Porque se estudar direitinho, sabe que nós precisamos levar as pessoas até Cristo. E quando Jesus disse isso, ele deixa muito claro, quando ele olha para a multidão e diz: eis que o semeador saiu a semear. São 3 verdades absolutas. Ele trata do semeador na primeira palavra dele, com o trabalho dele que precisa sair de onde está, e ele precisa semear. A igreja é chamada para semear, mas para semear, em primeiro lugar, precisa ter um semeador aprovado. Eu gostava muito de uma expressão que eu vejo às vezes nas igrejas. Hoje não vejo mais tanto, mas antigamente você chegava numa igreja, no boletim, ou aqui no púlpito, escrito assim: entrai para adorar, sair para servir. As pessoas estão fazendo tudo dentro da igreja. Entra para adorar e sirva dentro da igreja. E quando você sair, seja quem você quiser. A palavra do Senhor é muito clara: eis que o semeador saiu a semear. No verso 4 já começa a tarefa desse semeador. Já diz que ao semear, ou seja, ele saiu a semear, e ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Continuando na semeadura, uma parte da semente caiu em terreno rochoso. Continuando na semeadura, uma parte da semente caiu entre os espinhos. Continuando na semeadura, a semente caiu em boa terra. Mas a primeira coisa é a capacitação desse semeador. Aqui Jesus está dizendo: eu sou o semeador. E ele está dizendo: aquele que quer me seguir também é, como eu, um semeador. Cada crente em Cristo é um semeador. Você semeia para o bem ou para o mal da própria igreja. Há muitos crentes semeando muito incredulidade no coração das pessoas que estão em sua volta, decepção com o evangelho dos que estão à sua volta. Por isso que a igreja tem que sempre se preocupar. E quanto mais nova a igreja, mais ela tem vontade de semear. Parece que quando a igreja vai envelhecendo, ela vai perdendo a vontade de semear. A história disse isso. Nós estamos com alguns projetos na Europa, irmãos, dá dó saber que a Europa foi o berço do presbiterianismo, o berço dos reformadores, e ela saiu do berço para o túmulo. Quanto mais conhecimento, irmãos, mais longe nós devemos ir, mais profundo nós devemos firmar. E quando olhamos aqui, a palavra é a mesma que se refere em Mateus 28, quando Jesus deu essa tarefa de semear aos discípulos, quando ele diz de forma muito clara: ide e fazei discípulos em todas as nações. É indo e fazendo, igual o semeador que saiu a semear. Há muitos semeadores que têm o conhecimento da verdade, há muitos semeadores que já entregaram sua vida para Cristo, há muitos semeadores que têm conhecimento, mas tem muitos semeadores que não estão exercitando a sua tarefa de semeador. Quando nós pegamos os hinos dos hinários, irmãos, no passado, cada hino mais belo do que o outro. Um hino que a igreja canta: há trabalho certo para ti, cristão. É maravilhosa. Olha o hino do hinário: avante, avante, ó crentes, soldados de Jesus, erguei seu estandarte. Quando nós olhamos para a igreja não desanimar, firme nas promessas, marcha, sim, avante. A teologia na igreja do passado era cantada, irmãos.
para que nós também pudéssemos guardar e saber qual é o nosso serviço. Você não é só um crente presbiteriano, você não é só um cristão reformado, você é um semeador do Evangelho. Isso é o que faz a diferença. Pastor, mas e o cenário? Irmãos, Atos 13, o cenário da igreja de Antioquia era o pior possível. Perseguição violentíssima aos crentes. A perseguição foi tão grande após a morte de Estevão, que se espalharam os crentes para não serem presos, açoitados, mortos. E nesse cenário, até a igreja planejou dizendo: não prega para estranho, não prega para gentios, só para judeus, tementes. Mas um grupo de convertidos não obedeceu essa palavra, pregaram aos gregos, saíram pregando, e a igreja de Antioquia nasce de uma forma maravilhosa. Você vai para o capítulo 11, a partir do versículo 19, você vai ver que o cenário era um cenário de perseguição, mas Deus com sua mão abençoava e a igreja crescia. Se procurarmos um cenário ideal para sairmos para semear, não vamos fazê-lo nunca. O cenário é agora. Os meus filhos estão sendo atacados, é agora. O meu casamento está sendo atacado, é agora. A minha família está sendo atacada, é agora. Então é hora de semear. Eu não sei se aqui tem gente velho como eu, mas culto doméstico, que maravilha era a família sentar para o culto doméstico. A gente tinha que aprender a cantar pelo menos um hino, recitar um versículo e orar na mesa sentado. E se levantasse, a noite ia terminar não muito agradável. Mas sabe por que os irmãos, meus pais faziam isso? Porque não queria perder seus filhos. O cenário vai mudando, irmãos, e a gente vai achando que ele está mais confortável, mas é uma estratégia do inimigo para desarmar a igreja. Mas em segundo lugar, irmãos, nós vemos que para uma semeadura eficaz e ter o resultado de uma colheita abundante, não é só o semeador aprovado, mas é a semente perfeita. Você pode ter um semeador preparado, sabe tudo, mas a santa semente tem que ser perfeita. É o próprio Jesus, o verbo que se fez carne, é a própria palavra. Você viu aqui na leitura 4 tipos de solos, mas a semente é a mesma. Você, quando lê esse texto, fala assim: peraí, pastor, mas esse semeador não é preparado? Quem vai semear na beira do caminho? Se ele é tão preparado, por que semeou entre os espinhos, em terreno rochoso? Perda de tempo. Aí eu levo você a viajar para a cidade de Sicar, 4 do Evangelho de João, quando Jesus resolve atravessar a província de Samaria e foi logo para aquela cidadezinha desprovida de beleza ou importância histórica ou geográfica, para se encontrar com alguém com muito menos importância e relevância. Naquele poço, na cidade de Sicar, Jesus chega, os discípulos vão buscar comida, porque ele escolheu dos 3 o pior caminho para fazer, o mais ermo, o mais difícil, mas ele escolheu chegar naquele lugar. E aquela chegada de Jesus transformou toda aquela cidade. Mas ele começou semeando, aparentemente, um terreno infértil, numa beira de caminho, numa moita de espinho, ou sobre as rochas. E é interessante que Jesus mostra isso que acabamos de ler. Ele chegou e já começou a semear.
Os discípulos foram atrás de comida. É a igreja hoje. A igreja hoje se preocupa mais com comida. E é do modo geral, em casa. Eu não posso trabalhar para Jesus porque eu tenho que correr atrás do pão. E ainda tem coragem de orar. Pão nosso cada dia nos dai hoje. É uma cara de pau tremenda. Ele prometeu dar o pão. Ele providencia para nós. Ele nos dá o tempo é dele. E ele chega em Sicar, senta, aí vem aquela mulher samaritana mais parecida com a paraibana, e ela chega ali naquele lugar, e Jesus já inicia, não espera nada, olha para ela e diz: dá-me de beber. Ela já achou um absurdo. Como sendo tu, homem judeu, pede para mim, que sou mulher samaritana, água para beber? Que terreno infértil total, beira de caminho. Os passarinhos já passaram, já levaram tudo, não sobrou nada. Mas aí Jesus olha para ela e diz: se tu soubesses com quem tu estás falando, quem te pediu água para beber, ele te daria água viva. Jesus já acrescentou, não só água, mas colocou a palavra viva. Mas ela parecia que ainda estava na moita de espinho. Como tu tem condição de tirar? Tu não tem balde, tu não tem caldeirão, tu não tem corda, o poço é fundo. Aí Jesus diz: mas qualquer um que beber dessa água, criatura, tornará a ter sede, mas aqui beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. A semente é perfeita. A semente é perfeita. Ela olha ainda e parece que o terreno rochoso já começou a secar, porque o calor começou a chegar, e ela diz assim: então me dá dessa água, para que eu não precise vir aqui mais pegar água. O olhar dela era um poço. Ela estava em crise com aquela água e com a chateação daquela conversa. Aí Jesus olha para ela e diz assim: você quer essa água? Vai buscar teu marido. Culturalmente, um homem não podia ministrar, ou até mesmo conversar longamente, ou trazer algum tipo de lição, sem que o esposo estivesse presente para permitir isso. Ele era que autorizava. Aí ela olha para ele e fala assim: não tenho marido. Aí Jesus mostra para ela dizendo: eu te conheço, eu sei, tu respondeste com verdade. Tu não tem, porque se tu já tivesse, esse que tu tem agora não é teu. Aí agora a terra fértil começa a dar seus sinais. Ela diz para Jesus: vejo que tu és profeta. Irmãos, a igreja do Senhor tem desistido de semear. Parece que tudo é beira do caminho, a gente desiste facilmente. Irmãos, não importa o solo, o que importa é a semente. Não importa aquilo que aparenta para você. Quantos de nós estamos aqui que podemos dizer: por que, Senhor? O hino do Inário tão lindo que diz: não sei porque de Deus o amor a mim se revelou. Quantas pessoas podiam ter me julgado uma terra infértil, uma beira de caminho? Você que está aqui nessa noite, você que está acompanhando aí pela transmissão em casa, quantas vezes esquecemos que temos que semear, mas o importante é a semente perfeita, sadia. Há muito prejuízo no mundo do agronegócio quando uma semente é danificada. Quando alguém compra uma semente danificada,
ele perde a colheita, ele perde o adubo, ele perde o tempo investido, prejuízos são tremendos. Não é todo feijão que serve para plantar, não é todo grão de milho que serve, ou de trigo, ou seja o que for, precisa conhecê-lo, precisa saber se é puro. E o próprio Jesus diz isso, ele é o próprio Verbo que se fez carne, ele é a própria palavra, é essa palavra bendita, que é luz e lâmpada para nós, que é perfeita e restaura a alma. É a palavra, meu querido. O que não falta por aí é igreja. Nós não podemos dizer que no nosso país não tem igreja, mas não é igreja, irmãos, é a palavra que faz toda a diferença, é a palavra que evangeliza, é a palavra que é a espada que tem o poder de separar alma e espírito. Nós precisamos semear independente do solo. Independente do solo. Ah, pastor, mas essa semente caiu. Não, ela não caiu, ela foi semeada. Olha o que diz o versículo 18 em diante. Volto para o texto. 18 diz assim: atentai vós, pois a palavra do semeador. 19: a todos os que ouviram a palavra do reino e não a compreenderam, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi, mais uma vez, semeado à beira do caminho. Não caiu, ele foi propositalmente semeado. Aí vai o 20: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve, mais uma vez, a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. 22: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então nós vemos aqui, irmãos, que qualquer solo, o que é semeado é a palavra. Você vai se surpreender no céu, viu? Não só vai ter presbiteriano lá não, tá? E tem, pastor, tem presbiteriano que acha que o céu é só deles. É só nosso, pastor, aqui só vai ter presbiteriano. Irmãos, tem muito presbiteriano que não sai para semear. Nós precisamos mostrar para a cidade onde o Senhor nos colocou a palavra dele, a santa semente. Nas suas mídias sociais, no seu grupo de amigos, na faculdade onde você estuda, nas suas amizades, na sua família. Irmão, nós vivemos tempos que o crente da família é a pessoa mais complicada daquela família. E ele acha que isso é importante, porque a palavra do Senhor diz: bem-aventurados sois quando vos perseguirem, né, pastor? É por causa dele, não é por causa de você não, criatura. Faz logo uma alta análise, vê se tu não é chato, vê se tu não perturba todo mundo, não vê se põe o nariz em todo mundo, não vê se você sobe no pedestal porque você é membro de uma igreja que foi batizado e você acha que é o perfeitão que acusa o pecado de todo mundo. Fazer uma pesquisa de 5 no prédio, com certeza entre os 10 piores tem 9 crentes. É o que acha tudo absurdo, é o que reclama de tudo. Irmãos, nós somos pacificadores, nós somos mansos e humildes, nós choramos, irmãos, o choro faz parte. Tem hora que a gente tem que saber que o choro faz parte da caminhada. Mas você não pode esquecer que você é sal da terra e luz. Você não passa despercebido, meu querido. É a santa semente. E mais que coisa maravilhosa, quando o verso 23 fala da colheita.
Então, para o resultado da colheita, irmãos, nós temos o semeador aprovado, nós temos a semente perfeita, e aí nós temos a colheita abundante, porque ninguém fica sem dar fruto. Você já percebeu a verdade desse versículo 23 e não perdeu o sono? Olha a seriedade desse versículo. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve o quê? A palavra e a compreende, este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por. Como é que está teu saldo? Às vezes a gente se preocupa com o saldo no banco, né? Ninguém quer entrar em cheque especial. Deus proteja você disso aí. Ninguém quer entrar no crédito rotativo. Aquilo é coisa de Satanás. Eu recomendo para você, meu irmão. Aquele povo do cartão começou a ligar para você. Quando disser que é do cartão, você fala: a reta de Satanás. Sai para lá, serpente. Pisa na cabeça dela. Porque aquilo é sedução. Você foi escolhido, você tem um crédito pré-aprovado. Aí depois, meu irmão, quando eles começam a ligar para você, aí vem a conta, vem a ficha. Irmãos, às vezes nós somos consumidores de tudo, mas esquecemos que o nosso saldo é o que se entesoura para a eternidade. Onde estiver o teu coração, aí estará o teu. Meu querido, minha querida, nós somos semeadores, nós temos que lançar a santa semente e a gente tem que produzir. Faz uma análise, quantas pessoas você conduziu a Cristo. Se você não lembrar de todo mundo, não tem problema não. Passou de 30, você está aqui, está na figura. Mas se não deu 30, meu irmão, vai correr hoje. Balança esse pé de manga para ver se cai. Está entendendo, meu querido? É assim. Se você é terra fértil e boa terra, você produz. Agora eu fico reclamando aquela igreja está crescendo, aqui não tem palavra. Mas não tem palavra. E você tem palavra, e por que não está crescendo? Não, pastor, porque o que importa é a qualidade. Mas que maluco foi esse que fez isso? Porque tudo que tem qualidade gera quantidade. Não, pastor. Nós somos um gigante adormecido aqui. Vai dormir assim na caixa prego. Vai dormir esse sono da bela adormecida. Está na hora desse gigante acordar. Melhor teologia, melhor sistema de governo, melhor exposição das escrituras, melhores seminários, melhores pregadores. Então vamos ser a melhor e maior igreja desse país. Vamos sair com coragem, sabendo que a nossa batalha é ganha, que os eleitos não são nossos, são de Deus. Seja qual for terra, seja ela qual for, o Senhor é que nos garante a vitória. E essa semeadura, ela é abundante, irmãos, porque o semeador está conosco. Final do texto 20, 21, 20 de Mateus, melhor dizendo 28, ele diz: eis que eu estarei convosco todos os dias, até. Ele não deixa a gente semear sozinho, irmão. Se a gente faz besteira, ele conforta dizendo: eu estou mandando, mas eu estou semeando com vocês. Que Deus dê para vocês, continue dando esse crescimento, que possa crescer, possa ter que fazer 2 cultos, 3 cultos, não é problema. Conversando com o pastor, trocando alguma experiência para ele, o pastor está enchendo aqui, faz 2 cultos, meu filho, você só vai pregar mais, não é isso? O quem estiver tocando vai tocar mais, e os irmãos que estão na recepção vai trabalhar mais. E daí? Ah, pastor, mas vai ter que fazer transmissão, vai pagar mais, vai gastar mais, mas é assim.
Irmãos, quando o Senhor está na obra, não falta recursos. E você é o recurso de Deus. Você pode repetir isso comigo? Eu sou um recurso de Deus, bem forte? Eu sou o recurso de Deus. Você é o recurso, você entrou aqui, você é recurso, meu irmão. Não entra aqui só para consumir, não. Se for isso, aí cai fora. Vai dar trabalho para outro. Aqui é o lugar onde se reúne os recursos de Deus para a obra missionária. Essa é uma Jerusalém que está sendo plantada para sustentar a obra missionária até os confins da terra. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que o Senhor nos proteja. Vamos orar?